O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Assim como cantava o salmista, o Senhor é indulgente, é favorável. É importante querer estar na presença de Deus. Que bom que você está aí sintonizado conosco através da Rede Século XXI. Que bom que você veio, que você saiu de casa para rezar conosco aqui também. Como isso é importante, tomar esta atitude de querer estar na presença do nosso Deus, que é indulgente e que é favorável a todos nós. Amados, na primeira leitura, Moisés também tomou esta decisão. Ele quis estar na presença de Deus, quis estar na presença de Yahvé. E o Senhor se revelou mais uma vez. Através da sua teofania, Deus se manifesta à vida do povo. Através de Moisés, Deus comunica a sua vontade. Deus comunica os seus mandamentos. O texto nos fala que Moisés esteve com o Senhor por 40 dias e 40 noites, sem comer sequer pão, sem beber água. E o Senhor então se manifestou a ele e escreveu as tábuas, as palavras da aliança, ou seja, os 10 mandamentos. Moisés se lançou, quis estar na presença de Deus, e Deus não escondeu a sua face, pelo contrário. Deus se revelou. Deus se manifestou a ele. No Evangelho, queridos irmãos e irmãs, que está lá em Mateus capítulo 13, versículos de 36 a 43, somos colocados diante da explicação que Jesus Cristo dá aos seus discípulos diante da parábola do trigo e do joio. Esta parábola, amados, ela é específica de São Mateus. Faz parte de uma das catequeses que Mateus, ou melhor, que o próprio Cristo Jesus faz aos seus discípulos e ao povo a respeito do reino de Deus, a respeito do reino dos céus. Após o Senhor contar esta parábola, chegando em casa, os discípulos então pediram para que Jesus a explicasse. Pediram para que Jesus explicasse detalhadamente qual o sentido da parábola do joio e do trigo. O que Jesus queria dizer com aquilo? Então, o Senhor respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Muitas vezes a gente não gosta nem de falar o nome dele, mas ele sempre aparece na Sagrada Escritura, sempre é citado.
A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Senhor, Ele vai realizar o julgamento de toda a humanidade. E assim, queridos irmãos, somos colocados diante deste discurso também escatológico, porque não fala apenas das coisas que acontecem agora no meio de nós, mas o texto de Mateus, que é específico dele, de nenhum outro evangelho, nos coloca diante desta dimensão escatológica a respeito do reino de Deus, diante daquilo que ainda não aconteceu, mas que com certeza irá acontecer no meio de todos nós. O Senhor é aquele que semeia o trigo, que lança a boa semente. Como Mateus nos fala, o campo é o mundo. E durante a noite, o inimigo daquele homem apareceu na sua plantação e semeou o quê? A praga, o joio. Então, quando o trigo começou a brotar, também começou a aparecer ali o joio. E os seus empregados disseram: Senhor, quereis que arranquemos agora o joio, esta praga que cresce em meio ao trigo? Mas o dono da plantação disse: não, isso é perigoso demais. Porque tentando arrancar o joio, nós podemos também acabar arrancando o trigo, a semente que produziu bons frutos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, somos chamados diante de muitas vezes maldades, perseguições, injustiças, a não apenas rezarmos, mas termos paciência. Pois o nosso Deus, Ele não está dormindo. O nosso Deus, Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. E no tempo oportuno, chegará o momento da colheita. E nesse momento, o nosso coração se alegrará. Pois o Senhor, Ele vai voltar. Os seus anjos farão a colheita. E ali, toda a maldade, todo o mal, todo o joio, toda a obra do demônio será arrancada da nossa vida. Será arrancada do mundo. E assim como nos fala o texto, os anjos, eles ceifarão. Os anjos, eles colherão. E assim, desta forma, o joio será lançado na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. É preciso aprendermos que no mundo não existe apenas o que é de Deus, não existe apenas a bênção, não existe apenas a bondade, mas no mundo também existe a maldade. Pois o inimigo, ele planta diariamente o joio, a divisão, a cisânia no meio de nós, da nossa família, nas nossas casas e até mesmo dentro da igreja. É preciso estar atento, sóbrios e vigilantes para permanecer firme diante da vontade de Deus. Nos intervalos da nossa programação, sempre passa um momento de oração onde a própria irmã Luísa, ela diz assim: estamos em constante batalha espiritual. Isso é verdade. É preciso estar atento. É preciso ser vigilante. É preciso orar. É preciso perseverar. É preciso ser uma pessoa de bem, fazer a diferença neste mundo, neste campo, nesta plantação, aonde tantas vezes nós lamentamos a presença do inimigo e os seus frutos. Se Deus semeia, o inimigo também semeia. Se Deus semeia o bem, se Deus semeia o perdão, a misericórdia, o inimigo, ele vem também e semeia o ódio, a divisão. Por isso hoje, amados, diante desta palavra, da explicação de Jesus, perante a parábola do joio e do trigo, peçamos que o Espírito Santo nos coloque cada vez mais no mundo como plantação boa, como semente boa. Que ninguém seja joio na vida do seu próximo, na vida do seu semelhante. Que façamos a diferença neste mundo. Você que está em casa, Deus te chama a fazer a diferença neste mundo. A ser uma pessoa de bem, a ser uma pessoa do amor,
a ser uma pessoa da misericórdia. E que assim nós possamos perseverar, mesmo diante de tantas provações, mesmo diante de tantas ciladas, que Deus esteja sempre à nossa frente, para que no fim dos tempos nós possamos colher a bênção, a misericórdia e a salvação que vem do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.